com vocês, né? Quando eu chego, encontro pessoas conhecidas minhas, pessoas que estudaram comigo, né, Justine, né, Silvane? Pessoas que eu conheço, Dominha, né? John, Lia, tantas e tantas, né, que eu conheço. Tem umas pessoas que eu conheço pelo nome, tem outras, Cássia, que eu não sei o nome, mas a fisionomia eu guardo, viu? Mas eu lembro da fisionomia. Então, com muita alegria, né, de estarmos aqui, nós vamos falar. Eu tenho até que horas? 6h15. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 25 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia de Vanderlei S. de Oliveira, pelo espírito Hermance Buffon. A pronúncia, vocês me desculpem, o francês. Esse título, né? Quando eu vi esse título, aí a fé é uma coisa que a gente sabe. Mas aí a irmã se botou lá. E singularidade. Aí ao longo aqui a gente vai entender o que é essa singularidade, que ela se refere e que associa essa singularidade à fé. Então, no capítulo, ele sempre começa com a citação do Evangelho, né? E nessa citação do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o seguinte trecho, né? A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, quem quiser dar uma lidinha no capítulo completo, capítulo 19, esse aí é o item 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a irmã, ela é muito interessante, porque ela traz uns termos assim, que eu acho muito legais, para poder a gente compreender e entender melhor o que é que ela quer dizer, né? Tem horas que dá um nozinho assim na cabeça, mas vamos lá. Então, ela traz ali certezas emocionais, né? E eu achei interessante que ela começa logo explicando com aquela frasezinha ali. Quando deixamos de reciclar nosso mundo íntimo. Reciclar é um termo que a gente conhece muito, né? E quando fala reciclar, vale a pena a gente falar que reciclar é diferente de reutilizar. Porque reciclar é quando a gente transforma, passa por um processo de transformação. E reutilizar é quando a gente vai lá no mercado, compra o sorvete, terminou o sorvete todo, a gente não joga o vaso fora. A gente enche de feijão e coloca. Vira Tupperware. Né? Então isso é reutilizar. E a gente vou reciclar. Não estamos reciclando, nós estamos dando um novo uso para aquele recipiente, né? Então reciclar é a gente transformar, né? Então quando a gente pega o papel e aí leva para a indústria, esse papel que foi utilizado, ele vai se transformar em um outro papel que a gente vai estar utilizando novamente. Ou se transformar em outro utensílio, né? A garrafa PET, por exemplo, ela pode ser transformada em vários outros utensílios. Isso é reciclar. Então, a irmã se colocou esse reciclar ali no sentido de transformar, de modificar. Então, vamos ler novamente com essa definição de reciclar no sentido de transformação. Então, quando deixamos de transformar o nosso mundo íntimo, aí isso faz com que a gente tenha essas certezas emocionais que ela coloca como sendo
um monte de coisa que a gente vai criando no nosso íntimo, né? E isso vai envolver crenças, preconceitos, hábitos, condutas, chavões verbais e tradições, né? Que são mantidos estagnados, sem sofrer nenhuma reciclagem, sem passar por nenhuma transformação. Com isso, não está aqui, ela não está aqui dizendo para a gente abandonar, né? Nós que somos do Nordeste, né? Temos as nossas tradições que a gente ama, né? Não é isso que ela está falando. Ela está falando no sentido de aprofundar o nosso conhecimento. E aí ela continua, né? Ou seja, referências de vida da alma no campo de sua movimentação, através das quais o ser cria, trabalha e respira, absorvendo e expressando sua personalidade. Então, em meio àquelas crenças, aquelas coisas todas, que são essas certezas emocionais que a gente vai criando, e aí a gente vai traçando essa nossa personalidade. Ela traz aí um outro termo, né, que chama fenômeno psicológico da permanência. Então, o que seria isso, né? Então, ela define como sendo a ilusão de querer manter para sempre em suas mãos aquilo que foi alvo de suas conquistas. Aí a gente começa, né, nesse momento, né, a fazer o uso do meu, né, em detrimento do nosso. Aí a gente começa, meu filho, minha palestra, minha casa, até minha religião. E isso a gente começa a internalizar essas questões aí do tudo meu. E aí ela traz outro termo, né? E isso promove, né, uma paralisia do raciocínio, porque a gente não ajuda nesse processo de transformação, meio que a gente fica ali na superficialidade, a gente não aprofunda para poder trazer melhoramentos. Então, essa paralisia do raciocínio apelam para a nossa urgente coragem de desapego e reconstrução pela oxigenação de nossas ideias e conceitos. Obrigada. Eu me perdi, me emocionei. Você se reciclou. Hoje, gostei. Então, essa paralisia, né, no raciocínio, ela deixa a gente ali apegado àqueles conceitos e não oxigena para poder transformar, para poder aprofundar o nosso conhecimento. E aí, eu coloco ali, ó, infinitas reciclagens a gente precisa fazer. Né? Olha como ficou melhor. Tá vendo? E aí ela traz um monte de frase, né, que a gente emprega sempre, né? Quando aparece alguma coisa que deu errado, alguma coisa que ocorreu um fracasso, aí a gente começa logo com as frases, né? Isso não é eu não, viu? É ela que diz. Então, é falta de evangelho no coração. Deu errado, fracassou, não tem evangelho no coração, né? Falam do evangelho, mas fazem exatamente o contrário. Sem evangelho não teremos a solução. Chegaram em má situação na vida espiritual porque não viveram o evangelho. Falam de evangelho, mas não aplicam. A ausência do evangelho sentido levou aquele grupo à derrota. A esse monte de frase, a irmã se diz que ela não vai dizer que não, que aí está tudo errado. Se a irmã não vai dizer, quem sou eu na fila do pão? Vai dizer que sim. Né? Então, tem fundamentos, né? Tem lugar aqui, Mica. Boa tarde.
Seja bem-vinda. Repensar caminhos. A irmã coloca que nós precisamos repensar caminhos, né? E aí, por qual motivo? E aí vem uma indagação, né? Por que será que as criaturas não vivem o Evangelho? Por que é tão difícil viver o Evangelho? E aí vem uma resposta que ela classifica lá como resposta chavão, que é porque é muito difícil seguir os ensinos do mestre. Mas aí ela diz que essa resposta aí, que é muito difícil seguir os ensinamentos do mestre, é uma resposta que não diz nada, porque ela não é palpável. É muito difícil em quê? É muito difícil porque ela fica meio vaga, muito na superficialidade. E a irmã está nos convidando a aprofundar o nosso conhecimento, sair dessa superficialidade, reciclar, transformar. Né? E por que será que é tão difícil seguir os ensinamentos da Boa Nova? Aí vem uma parte lá, né, que fala no livro, se tiverem a oportunidade de ler o capítulo, fala do Hospital Esperança, e esse Hospital Esperança é no plano espiritual. E nesse contexto, né, fala de espíritas que recém-desencarnados chegam ao Hospital Esperança em uma condição que Bezerra, né, ao atender, ele diz o seguinte, né, que é preciso fazer um exercício de impermanência. E o que é esse tal exercício de impermanência? Aí Bezerra diz que é uma atividade de readaptação com espíritas recém-desencarnados. Porque esses espíritas desencarnados, né, nós, muitas vezes, fixamos em formas convencionais o nosso pensar e aí cultivamos aquela ilusão de que alcançamos o pleno domínio sobre os assuntos da vida espiritual. E aí nós somos convocados a reexaminar amplamente essas nossas convicções com relação à morte, ao além da morte física. A gente fala tanto, mas acontece. E aí, de novo, ó, isso é preciso. Aí a gente, quando chega lá nessa condição, somos convidados a essa reciclagem, né? Essa reciclagem no plano espiritual, que ela aqui classifica como sendo o país da verdade. E aí mais outros termos, né? E aí é necessário haver a soltura nos conceitos e nas nossas visões, né? Que a gente está fixado naqueles conceitos, naquela visão, e precisamos abrir o leque, precisamos ampliar, né? Então, a esse fenômeno da vida mental chamamos de desilusão, ou rompimento com as certezas amadas, colecionadas durante a passagem pela hipnose do corpo, né? Que é essa transição aí. Continuando nessa questão da soltura, dos conceitos e visões, aí vem de novo as perguntas. Quando chega lá no Hospital Esperança, os questionamentos, né? Para que a gente possa reexaminar os nossos pensamentos e reestruturar. E aí vem, ó, uma das primeiras e mais motivadoras perguntas nessa tarefa será: por que não se vive o Evangelho? E aí, o que impede o homem de aplicar os ensinos de Jesus? Por que tem havido tanto discurso e pouca prática nos últimos 2000 anos na Terra? Então, essas são as primeiras indagações para que
nós possamos fazer esse reexame, né? Desses nossos pensamentos, dessas nossas certezas emocionais que nos levaram a essa condição de não fazer esse aprofundamento dessa fé, né, que Jesus nos ensinou e que ainda estamos imaturos e ainda não a compreendemos de tal forma como podemos chegar a essa compreensão. Então é importante assinalar que ninguém, né, falando muito de por que não segue o Evangelho, né? E aí vem um conforto aqui, né? Ninguém em sã consciência deixa de aplicar intencionalmente o que aprendeu. E se o faz, ainda assim, há questões muito profundas na intimidade do ser, que merecem uma análise madura e caridosa, antes de nomear essa atitude de hipocrisia ou má fé. Menino, quando eu li isso, a tal da má fé não é que eu uso demais? Não, fez isso? Ele usou de má fé. Isso aí, viu? Então, esse convite, né, para que a gente amadureça, porque a gente tem uma régua que a gente quer medir tudo com essa mesma régua e esquecemos que cada ser é único e cada ser único tem o seu momento, está no seu estágio e que não cabe a mim tá com minha reguinha lá medindo se foi ou o que deixou de ser. Então é preciso ter a análise, né? Para que a gente siga o exemplo de Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Então Jesus, quando ele estava lá reunido com seus apóstolos, cada um tinha uma dificuldade. Né? Eles não eram perfeitos como Jesus era, mas Jesus tinha a maturidade de compreender cada um no seu momento. Ele não os julgava, porque ele sabe que nós chegaremos à perfeição, aquela que nos é possível chegar, cada um a seu turno, cada um no seu momento. Então não nos cabe pegar nossa reguinha e tá medindo, né? É isso, é aquilo. Nos cabe sim buscar analisar e sermos caridosos nessa nossa análise para compreender que o outro está no seu momento, que é único. E aí o Espiritismo, né? Ele tem fundamentos bastante sensatos, né, do Espiritismo para poder estabelecer essa ponte, né, com todos os ramos da ciência e da filosofia, na dilatação de nossos olhares sobre essa indagação que poderão ampliar horizontes na construção da fé racional, né? Então, o Espiritismo ele nos auxilia para que nós consigamos aprofundar, reciclar esses nossos pensamentos, né? Essas nossas convicções e modificando, né? E a lei traz a edificação do homem novo, né? Então a edificação do homem novo reclama, sobretudo, lucidez intelectual sobre as causas de nossas atitudes. Por isso, somente abandonando visões fixas e ampliando perspectivas de compreensão. Então, a compreensão, né, é um termo pertinente para que nós possamos alcançar esse que é a fé raciocinante, né? E como fé raciocinante, né, então ela coloca assim: mesmo com tanta luz nos raciocínios, aurida com a literatura e os recursos de ensino usados nos centros espíritas, o desenvolvimento da fé pensante não ocorre por osmose,
E aqui vale, né, esse termo osmose, é um termo que é muito usado em ciências, né? E isso vale a gente lembrar-se, né? Eu vou puxar agora para minha sardinha. Então, a osmose é um processo de transporte de nutrientes, né? A célula, o organismo, ele luta para tudo funcionar bem, né? E aí a célula, ela tende a deixar entrar substâncias e permitir que substâncias saiam. Então a osmose é um transporte onde tem o meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Então a tendência é equilibrar, né? Se deixar a concentração de determinados nutrientes, né, substâncias no interior da célula, ela pode explodir e desaparecer. E o intuito não é esse. O intuito é que ocorra um equilíbrio. E isso é um transporte que ele ocorre sem que ocorra gasto de energia da célula, porque a célula precisa de energia para realizar outras atividades que são necessárias à energia. E a osmose não, ele é um transporte passivo, que não precisa desse gasto de energia, né? Combustível, obrigada. Então, a fé raciocinante, ela não ocorre assim, né? E sim, como é que ela ocorre? Ela ocorre por etapas pertinentes à singularidade de cada criatura. Então, singularidade é a individualidade de cada um de nós, né? Então, de acordo com essa nossa individualidade, é que ela vai acontecer. Dando continuidade a essa questão da fé raciocinante, a irmã se coloca que não existe fé raciocinada coletiva. Por isso que lá ela disse fé e singularidade, né? Então não adianta a gente, nós temos a fé raciocinada. A gente não tem condição de dimensionar isso. Então a fé, ela é conquista individual. É uma construção íntima e pessoal e não pode ser considerada como a adesão automática a princípios religiosos ou a ideias que nos parecem aceitáveis e convincentes. Senão a gente fica cheio daquelas certezas emocionais, tudo na superficialidade, não aprofunda nada e o nosso conhecimento, nossa transformação, ela não ocorre. E quanto mais, né, maleabilidade intelectiva, mais chances de alcançarmos a fé que compreende e que libera. Fomos educados, né? Nós fomos educados para obedecer sem pensar e a aceitar sem questionar. Então, para desconstruir isso, demora um tempo, né? E requer uma postura, um esforço nosso um tantinho grande, né? Como Jesus falando em parábolas, que a gente raciocinar, concentrar, precisava ver o que queria dizer aquela parábola. Não dá tudo pronto, né? A fé racional somente será lograda quando aprendermos a pensar a moral, a pensar sobre si, a debater sobre as vivências interiores com espírito de liberdade, distante da censura, das recriminações e com coragem para distanciar dos estereótipos. A chamada conscientização é uma conquista intransferível, individual, somente possível quando permitimos a nós mesmos analisar nossa singularidade com amor e ternura, sem punições e sem culpas. E aí é essa viagenzinha, né, que a gente faz, temos que ter o autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é a gente buscar conhecer, saber quem a gente realmente é.
E às vezes a gente não quer admitir que ainda possuímos determinadas posturas, determinados pensamentos e temos determinadas atitudes, porque às vezes a gente, quando faz essa viagem, a gente sente culpa, a gente sente vergonha de ainda ser desse jeito que a gente não gostaria de ser, mas ali, irmãs, coloca que nós devemos fazer esse amadurecimento de forma caridosa, com amor e sem culpas, né? Para que a gente consiga. Aí vem a parte da educação, né? Então a educação na Terra, ela passa por grandes transformações. Penetramos a era da curiosidade, queremos entender a vida, queremos saber quem somos, né? E aí quando eu passei por essa parte, não deixo de não fazer um link com a minha profissão, né? E aí, quando eu era estudante, não é estudante na universidade, mas estudante e adolescente, aí eu ouvia os professores dizerem que a educação, ela estava muito atrasada para atender as demandas daquela época, minha época. E aí, continua igual até hoje. Só que hoje, a gente tem umas demandas que são urgentes. É como se dissesse assim, vocês não vão se mexer não? Pera ainda. Pum. Jogou lá um monte de demanda, vocês vão ter que dar um segmento aí. Mas ainda, as instituições educacionais não perceberam ainda, ou não sabemos ainda como atender a essas demandas, porque a gente quer vestir uma camisa PP em um corpo GG. E aí não cabe mais. Então essa reciclagem, ela precisa acontecer porque as demandas são diferentes. E eu sou educadora, fiz agora 24 anos de sala de aula. Eu pensava que quando eu tiver perto de me aposentar, eu vou ficar bem tranquila. Eu vou ficar bem tranquila, né? Porque eu já sei as coisas, coitada. Não sabe de nada. Sabe aquela história? Sabe de nada, inocente, estou eu aqui. Tudo sabendo é que nada sabendo, né? Então, e eu me sinto feliz porque às vezes os alunos falam, professor, já está perto de se aposentar. E quando diz que está perto de se aposentar, era um sinônimo de que a gente já estava muito acomodada, não fazia mais nada de inovação, né? E agora, nem que a gente queira, a gente não consegue mais ficar nesse nível, não. A gente tem que se reinventar. De qualquer maneira, a gente fica muito tempo naquele mesmo lugar. Então agora a gente está sendo cutucado mesmo. Não, faz alguma coisa diferente, precisa mudar, tem que fazer diferente, né? É isso que agora está pedindo urgentemente. A gente tem que trazer essa nova roupagem, né? E eu me sinto feliz porque não vou ficar como eu pensei que eu ia ficar. E aí a conquista, né? O que traz, né, de conquista? Então, a maior conquista da etapa final é a capacidade de raciocinar. No entanto, se essa habilidade não for utilizada para a aquisição gradativa da consciência de si, estagnaremos no patamar de colecionários de certezas que nos foram transmitidas esbanjando muita informação e carentes de transformação, né? Aí a gente tem outra preocupação, que é a geração que vem agora, né?
Que é justamente por isso esse nosso desconforto na educação, porque é muita informação, é muita coisa, é muito recurso e a gente tem que aprender a administrar isso e ainda orientar essa galerinha aí para o uso, né? Para o uso desses recursos sem que fique tudo na superficialidade, porque o convite de Hermância é para que nós possamos aprofundar. E aí a gente tem uma preocupação de quando a gente tem um monte de informação que está ali, é só um clique, isso pode fazer com que o comodismo, né, ele vá se instalando e que essa busca, né, esse esforço em a gente querer, né, adquirir outros conhecimentos, né, ele pode se estar ali se estagnando. E aí tem um risco muito grande de acontecer aquela fé, não é? Aquela fé pesada, fechada. Acredito naquilo que está dizendo. Eu não tenho nenhuma preocupação de pesquisar, ver outras fontes, não é? É isso que a irmã se fala nesse capítulo, né? Que muitos, né, espíritas, ao chegarem no plano espiritual, chegam com essas certezas, né? Que acreditam no que disseram, né? Mas não aprofundou, não fez questionamentos, né? Então a gente sabe que os espíritos, eles não se aborrecem por serem questionados, né? Eles nos ajudam, né? Quando a gente busca o conhecimento, né? E tem aqueles outros que quando a gente se acomoda, ele vai ali dando aquela informação e a gente está aceitando, né? Sem fazer os questionamentos. Para fazer questionamentos precisamos do esclarecimento que vem através do estudo, né? Então só assim a gente vai poder questionar. Porque se a gente estudar, não tem conhecimento, vai questionar o quê? Né? Boa Nova. A Boa Nova Espírita tem que saltar da ilha da inteligência e integrar o reino do coração. É necessário abolir as fantasias do que deveríamos ser e aplicarmos-nos a sentir o que somos de fato e laborar com o nosso eu real, quem nós realmente somos, né? E sermos caridosos conosco mesmo. A caridade para consigo é uma forma também de caridade, né? A gente entender, a gente saber quem nós realmente somos e a gente poder lidar com aquela dificuldade que a gente ainda tem por conta da nossa imaturidade, né? E essa maturidade a gente não vai conseguir com passe de mágica, nem de um dia para a noite, nem de uma encarnação para outra, né? Então isso vai precisar muito tempo para que a gente consiga ir trabalhando essas dificuldades e amadurecendo, né? Renovação espiritual. Então, respeitar os ensinos gerais, nos desvendar, mas desvendar os nossos mistérios interiores, únicos no universo. Eis o desafio da renovação espiritual. Então, essa renovação espiritual, cada um vai conquistando a sua, a seu turno, a depender dos seus esforços para se tornar melhor. E cada um sabe, né, como fazer, pelo menos como começar, né? E temos o direcionamento através da doutrina. Aí eu lembro de Paulo de Tarso, né? Quando ele fala que o bem que ele gostaria de fazer, esse ele não fazia.
mas o mal que ele não queria fazer, esse ele ainda o fazia. Isso é uma forma de reconhecer o nosso eu real, né? Então ele tinha o conhecimento, ele queria fazer o bem, mas aqueles instintos ainda, né, que não dominava ainda, que não tinha amadurecido suficientemente para ele compreender a bondade, o amor incondicional. Ele não tinha ainda essa maturidade, mas ele já tinha essa caridade para com ele, e é essa que a gente precisa ter. Ao descobrir, né, esse nosso eu real, sermos caridosos conosco mesmos e compreender que esse esforço nosso, um dia a gente consegue, tem situação que a gente, ai meu Deus, como foi bom eu consegui ser paciente, mas já tem outra que a gente perde mesmo o controle, depois, meu Deus do céu, não era para ter me descontrolado dessa forma, mas isso faz parte do processo. Nós estamos no processo da conquista dessas virtudes, então é normal que um dia a gente consiga, no outro a gente dá aquela tropeçada, mas aí a gente vai seguir adiante, né? Como tem uma música bem antigona que diz: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Então, para que a gente não desista de nós mesmos. E do progresso ninguém escapa. Não escapa. Hoje ou amanhã vamos chegar. Um dia chegaremos lá. Viver o Evangelho. É tão penoso viver o Evangelho porque, na verdade, é penoso o contato com o nosso eu real, para o qual toda a mensagem de Jesus é dirigida. A mensagem toda de Jesus Cristo é dirigida para esse nosso eu real. Aí quando eu estava estudando, né, para fazer a palestra, eu lembrei de uma novela antiga e agora reprisou de pouco tempo, a novela de Tietê, bem conhecida. E a personagem Perpétua, né, icônica. E aí, então, numa dessas, quando reprisou, eu assisti esse episódio, onde ela, Perpétua, ela se considera a pessoa mais perfeita do mundo, livre de pecados. E aí, católica, ela vai se confessar. Quando chega lá, né, o padre para ouvir o que ela tem a dizer, o arrependimento dela, ela começa a falar dos outros. E aí, interessante o padre dizer: Perpétua, você tem que confessar os seus pecados, não é? Então, às vezes, é engraçado, mas às vezes a gente também se coloca nessa condição. Quando a gente está lá com a nossa reguinha medindo, perdi má fé, é hipocrisia, né? Então, a gente não consegue com essa nossa reguinha medir o esforço que aquele nosso irmão está ali empreendendo para ser melhor, e o melhor que ele está conseguindo ainda não dá para transparecer. Mas esse pinguinho que não dá para transparecer, Jesus reconhece. Então, todo o nosso esforço é válido. Então, nós não devemos nos desanimar, né? Não devemos deixar nos envolver pela culpa, e porque ainda não alcançamos a perfeição, não conseguimos fazer o tanto de bem que a gente gostaria, né? Mas isso faz parte do processo, isso faz parte dessa nossa trajetória. Viver o Evangelho. Para evitar esse contato, a mente capacitou-se a gerir as ilusões em milênios de experimentações, sendo muitas delas um mecanismo de fuga e proteção para isentar-nos do contato doloroso com a verdade sobre nós próprios.
Sabe aquela história que descobriu a sujeira e varre para debaixo do tapete? Então é isso que muitas vezes acontece. A gente vai e aí descobre lá, isso daqui eu quero esquecer, isso aqui eu não quero lidar com isso não. Mas vai chegar um momento, a gente pode até deixar ali, como diz, de stand-by, mas uma hora vamos retomar. E aí a irmã se faz um convite, né? O convite de irmã diz assim: lancemos-nos a essa intrigante questão sobre quais são os motivos pessoais de não vivermos o Evangelho, e emergirão para a consciência todo um manancial de reflexões com as quais haveremos de trabalhar em favor de nossa maturidade. Então, se a gente fizer, né, essa reflexão, qual é o motivo que eu ainda não consigo vivenciar o Evangelho, a boa nova do Cristo, tal como ele nos ensina, e aguardar que as respostas virão, né? E que a gente possa nos prepararmos, né, para esse momento, sem culpa, com caridade e amorosidade, né? E muito obrigada. Linda, né, meninos? Crianças, pessoal, nossa irmã sempre trazendo uma mensagem de luz e amor, que a gente possa fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos de hoje, né? Essa última parte onde ela fala o quê? Quais são os motivos que nos impedem de vivenciar o Evangelho de Jesus? Um pouquinho cada dia, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, né? Viver como Jesus viveu, porque esse é a grande missão nossa aqui na Terra, já que nós somos viajantes, né? Nós estamos aqui de passagem, então vamos nessa luz, nesse momento agradecer a nossa irmã por hoje, né? Outras virão. Então nós encerramos aqui. Nesse momento, nós vamos ter agora o sorteio dos livros, né, que a gente sabe que tem sorteio. Depois nós vamos passar para a segunda parte, que é o nosso passe coletivo. Né, as crianças ficam ansiosas por esse momento. Nós temos agora esse momento aqui, que é incentivar a leitura, né? E as crianças já estão ali dentro de Carol. Carol vai falar um pouco mais sobre o nosso aniversário. Então vamos continuar nessa sintonia de luz, de amor. E não esquecer, quem for para casa, que só veio para a nossa palestra pública e o nosso passe coletivo, antes de ir embora, vamos tomar nossa água fluidificada. Tá certo? É importante. Olha as crianças chegando. Agradecer a Start Vibra, né? Então vamos ver. Estava nos bastidores. Isso aqui, deixa eu dar essa criança. Olha só quanta coisa linda. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindos. Esse é um momento muito especial, que é o momento do sorteio dos livros, onde temos as nossas aqui, ó, ajudantes. Hoje vai ser qual a ordem, gente? Do maior. Carol já é do maior. Certo? Carol já definiu. É do 1 até que número? 33. Todo mundo assinou o caderno de presença? Ai, gente, será que faltou? Ainda tem, há tempo, porque a oportunidade. Oi? É primeiro Carol, depois ela e depois Isabel tem que ficar aqui. Como é a organização aí? É isso. Enquanto isso, deixa eu passar para vocês. Estamos pertinho do aniversário do centro.
O aniversário do centro será no dia 30, sábado que vem, às 18 horas. A gente vai estar com essa porta aberta para receber vocês, para celebrarmos o aniversário do centro de quantos anos? Você sabe? 91. Gente! Ela sabe! 91 anos! Não é pouca coisa não! É muito tempo! É muito! E a gente está quase 100. A contagem já está assim, ó. Vocês têm noção que faltam só 9 anos para esse centro se tornar centenário? É muita coisa, é responsabilidade, viu, gente? Mas tudo isso só aconteceu, né? A gente só está aqui nesse momento, festejando, celebrando, agradecendo, compartilhando a alegria, porque os trabalhadores, os colaboradores, os visitantes, todos nós fazemos parte dessa história, né? Então, desde lá de seu João Jardineiro, Dona Joana, os outros presidentes, quantos presidentes, colaboradores, trabalhadores passaram pela casa, né? Aqueles anônimos também, aqueles que contribuíram e não tiveram o nome divulgado. Enfim, sábado que vem teremos aqui o aniversário. Todos vocês já estão sendo convidados. É com muito carinho que a gente celebra. É muito... todo mundo vai estar aqui. Pronto? Já resolveu? Já assinaram? Agradeço também a oportunidade da Start Fibra, que é uma colaboradora. Ela patrocina, na realidade, a internet da casa. Então a gente pode fazer essas lives para que elas fiquem salvas e assim a gente possa também ouvir, acompanhar, né, as atividades da casa, as palestras públicas. Pronto. E que eu não fiz? Está no meu trabalho. Agora também tem uma outra novidade. Na quarta-feira passada, dia de atendimento fraterno, porque as atividades da casa estão no dia de domingo e dia de quarta. Quarta-feira passada, a gente teve uma palestra aqui com algumas pessoas que trabalham justamente com acolhimento, com cuidado mental, saúde mental das pessoas, que foi Shirley e o colega dela, amigo nosso também profissional. A gente fez uma palestra aqui especial para anunciar que o Cristonato fez uma parceria com o Espaço Médio Vida. O Espaço Médio Vida é onde eu também trabalho como profissional, eu sou terapeuta, psicoterapeuta holística, e aí, com essa parceria com o Cristonato, a gente fez o quê? A oportunidade das pessoas que são assistidas, cuidadas no atendimento fraterno, poder ser atendidos com esses profissionais com um valor social, um valor de R$60. E lá a gente tem psicanalista, temos terapeutas, temos massoterapeuta, se eu não me engano, nutricionista. Então, gente, ó, é uma oportunidade. Quem é assistido daqui, quem tem a ficha, poderá ser encaminhada, né? Encaminhado para lá e ter esse benefício. Então, essa parceria com a Médio Vida, Espaço Médio Vida, e a parceria com a Start Fibra, é que cada vez mais o Cristonato tem auxiliado, contribuído também com o bem-estar de forma completa, né? Aqui espiritualmente, mas agora também contribuindo com a saúde mental e até mesmo física. Pronto, gente? Certinho? Para o sorteio de 1 até quanto? 38. 38. Carol, de 1 a 38. Qual número você escolhe? 19. Elina. Ai, meu Deus, será? Elvira. Elzira. Eita, gente nova. Ô, gente, cadê o celular para tirar foto? Ali. Alguém para tirar foto, por favor? Ali. Para registrar esse momento. Aê! Obrigada. E aí, Elisa, agora? 12? 11? Ela perguntou assim. Maria Esté Santana.
Eu. De novo! Essa daí não é nova. Vixe, agora? Não quer passar dele, não? Ah, pronto. Não, agora, já que ela quer passar a vez, você vai escolher qual número? Ela escolhe. Quanto? 38? Ela falou 38. Eremite. Eremite. Quem? Erenita. Aê, bem melhor. É uma ansiedade que essas crianças têm, gente. Quando a gente sai de casa, ela já está me lembrando. Mãe, um sorteio. É a parte especial, né, gente? É que eu me lembro de É minha ajudante. E aí, quem é a mais velha dessas gêmeas? Não, não. Quem é a mais velha dessas gêmeas? Ah, não é gêmea, não? Gente, eu pensei que vocês eram gêmeas. É irmã. Só irmã. Foi mesmo? E você? Depois, né? Depois de São João. Ela nasceu no São João e a outra nasceu no médio. Tá tudo certo. E aí, você? Que nasceu no São João. E aí? Qual é o número que você vai querer? De 1 até qual? 20, Até 30. 24. Jusleide Maria. Mamãe. Maria. Eita! Bem-vinda! É gente nova! Menina! Maravilha! Venha dar o abraço dela para tirar foto aqui. Eita, coisa gostosa, meu Deus! Nasceu em São João, tá vendo? Agora eu digo que ela vai tirar foto ali, lá. Ali, ó. Prontinho. É da senhora. É da senhora. A senhora ganhou. Gotas de luz. Esse livro é maravilhoso. De Chico Xavier. Pronto. Vai ter que ler, viu? Pra senhora. Agora você que nasceu no meio. É de 1. Qual número você vai querer? De 1 até o 37. 8. Não, 8 já saiu. 29. João Pedro Alves da Cruz. João Pedro, que é? A gente nova, isso, as pessoas novas já viram 29. Pronto, obrigada. Pronto, e é dessa forma que a gente encerra essa primeira parte. Agradecendo a nossa irmã Cris mais uma vez. Você é muito bem-vinda, assim como todos, mas ó, o coração fica pesando. E assim, nesse momento, vamos encerrar a live aqui, ó. Ah, eu tenho que compartilhar uma coisa. Gente, o Cristanato Espírita, União Paz e Caridade, tem um Instagram, que até um tempo atrás a gente fazia as lives diretamente pelo Insta do Cristanato. Só que o Insta teve uma nova regra, que só pode ser passado lives, feito lives, quem tiver mais de 1000 seguidores. E aí, quando a gente começou a tentar fazer a live aqui, na época, não estava indo de jeito nenhum. Aí, o que foi que eu fiz? Tive que levar as lives do Cristanato para o meu Instagram pessoal e, na realidade, né, profissional, Carol Nascimento. Aí lá eu tenho que compartilhar e marcar o Cristanato, para que fique salvo lá no Cristanato. Então, o pedido que a gente faz é que, por favor, compartilhem, sigam a página do Cristanato no Instagram. Tá lá como Cristanato Alagoinhas. Se vocês botarem lá tem várias lives, vocês podem estar acompanhando e também compartilhando. Lá está com 650 pessoas, se eu não me engano. Então falta um pouquinho, né? Desde quando eu venho fazendo os pedidos, as pessoas estão entrando, compartilhando. Então, para a gente bater 1000 seguidores e assim as lives retornarem ao Instagram diretamente.
do Cristanato, tá bom? É só esse anúncio. Tchau, tchau. Até a próxima aqui. Oi? Gente, tem que tirar foto com a palestrante, né? Realmente. Oh, e ela tá muito. Olha, gente. Cadê? É com... Qual é o celular? É o celular do João. Vai, Dante. Pronto. Vai tirar daí?